Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Terminou nesta noite de quinta-feira a 26ª rodada do Brasileirão da Série A com empate de Flamengo e Cruzeiro 0-0. Esse empate foi ótimo para o Palmeiras, empate ruim para os dois, tanto para Cruzeiro quanto para Flamengo. Então, o Palmeiras agradece nessa rodada. Na briga pelo título, na rodada de número 26, o Palmeiras agradece a dupla Flamengo e Cruzeiro, né? E a gente vai falar mais sobre isso. Então, nessa rodada tivemos polêmicas, né? Juízes fazendo cagada, muito teatro, né? Jogador fazendo teatro o tempo inteiro, jogando pouco e fazendo teatro, jogador expulso, né? Por fazer simulação, deveria ter mais, porque nessa rodada, estou falando dessa rodada, teria pelo menos uns 3 ou 4 jogadores que mereciam ter sido expulsos também por simulação. Acho que a torcida tem que começar a ajudar com isso. O problema é que aqui no Brasil, né, a galera gosta de esperto, né? Quanto mais malandro, melhor. Negócio de honestidade não é muito aqui no Brasil. Então, se o cara for honesto, é considerado como otário, né? O jogador honesto é considerado como otário. Vou dar um exemplo. O que aconteceu, se você não sabe, também não vou contar. Pesquisa. O que aconteceu com o Rodrigo Caio no São Paulo. Pesquisa o que aconteceu com o Rodrigo Caio no São Paulo. Ele foi honesto, como a torcida tratou ele. Então, isso é complicado. Mas esse teatro, eu fico feliz quando o jogador faz um teatro e o time dele se ferra. Eu fico feliz, porque aí aquele teatro que ele fez, no final, faltou para o time dele, quem sabe, empatar ou até ganhar. Então, mais uma rodada, o líder continua o mesmo. Eu acho que mudou apenas o segundo colocado. O segundo colocado era o Cruzeiro, acho que agora é o Palmeiras, né? Se eu não tiver enganado. Na parte de baixo da tabela, eu acho que não teve muita mudança. Se teve alguma mudança, foi de posição ali entre os 4 últimos. Fora isso, acho que não teve muita mudança. Teve time se recuperando. Então vamos lá para o nosso resumo aqui rápido da 26ª rodada do Brasileirão 2025. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, ou você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que é mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo que você está assistindo. É simples. Depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá e clica. Então vamos lá, galera. Vamos aqui para os jogos para depois a gente falar da classificação. Bom, tivemos Atlético Mineiro 0, Juventude 0. O Atlético Mineiro briga ali fielmente contra o rebaixamento. Mandaram o Cuca embora, mas a impressão que dá é que o problema do Atlético Mineiro não era o Cuca, né? O problema é o elenco. O time não consegue jogar, né? Tá lá na semifinal da Sul-Americana, mas, sinceramente, irmão, de quem que você pode falar que o Atlético Mineiro pode ganhar hoje? Sei lá, do esporte, né? Que é o último colocado. Porque o futebol, o Atlético, o Rony tenta, a bola não entra, não sei o que lá, coisa e tal. Mas, irmão, o Atlético Mineiro tá lá embaixo. Se o Atlético Mineiro não ganhar a Sul-Americana, ano que vem também não está na Libertadores. Né? Não está, porque na Copa do Brasil já está fora, o Campeonato Brasileiro esquece, briga contra o rebaixamento. Além da dívida, né? E o Juventude, aquela sua briga ali para não cair. Então, Atlético Mineiro 0, Juventude 0. Hoje, placar normal. Palmeiras 3, Vasco 0. Resolveu a parada em 20 minutos, 30 minutos. O jogo já estava encerrado, né? 3-0, com extrema facilidade. Depois controlou o jogo. Achei que o Vasco, por estar numa crescente, me enganou, né?
Achei que ia fazer um jogo mais parelho com o Palmeiras, não fez, né? Aí nego vem falar, é porque a Crefisa da Leila está emprestando dinheiro pro Vasco. Mano, não vem colocar essa situação, tá? A Leila não é santa, é empresária, né? Fala um monte de merda, igual um monte de gente faz, de dirigente faz. Tá querendo ser o Sassamutema, o salvador da pátria aqui no futebol brasileiro, mas tu sabe que o interesse dela é só político. É, e ela entrou na licitação lá para emprestar dinheiro pro Vasco e ela que ganhou. Mas não foi por isso que o Palmeiras ganhou do Vasco. O Palmeiras ganhou do Vasco, o Vasco é ruim, o do Palmeiras é melhor. Ponto. 3-0 Palmeiras, justo. Mirassol 1, Bragantino também 1. Jogo, imaginei que poderia ser empate. Times que jogam para frente, o Mirassol vem bem, o Bragantino vem se recuperando. Então 1-1, não achei placar anormal. Sport 2, Fluminense 1. Fluminense vacilou, tomou um gol no final. Sport sabe que já caiu, né? Eu acho que nesse momento nem milagre resolve o problema do esporte. Então o esporte já na minha opinião, o rebaixado. Não quero que a torcida do esporte fique com raiva comigo, mas olha os pontos, olha quem está em cima, quantidade de jogos. E o Fluminense vacilou, né? O Fluminense vacilou. Será que o Fluminense perdeu o ponto? O Fluminense não briga por título, mas briga ali por uma vaga, quem sabe, na Libertadores. Mas o Fluminense tem duas oportunidades de chegar à Libertadores no ano que vem. Tem a Copa do Brasil e tem a Sul-Americana, né? Bom, mas será que vai ganhar ou uma ou outra? O Fluminense pode. Quer dizer, não. Sul-Americana. Não, o Fluminense está eliminado em uma, né? O Fluminense foi eliminado de uma. Eu acho que é da Sul-Americana, né? Isso. Só avançou o Atlético Mineiro. O Fluminense, a Sul-Americana saiu. Eu acho que foi até quando o Renato chutou o balde, né? Isso. O Fluminense não está na Sul-Americana, é só o Atlético Mineiro. Então, o Fluminense está na Copa do Brasil, mas é garantia que o Fluminense vai passar pelo Vasco na Copa do Brasil, vai chegar à final e vai ganhar. Bom, acho o time do Cruzeiro, que está na outra semifinal, mais time que o Fluminense. Aí o Fluminense também ficaria sem estar na Libertadores do próximo ano. Então o resultado, na minha opinião, do Fluminense foi ruim. Tá? É, Internacional 1, Corinthians 1, jogo com muita polêmica, com gols anulados e um pênalti, na minha opinião, ridículo. Um pênalti ridículo a favor do Internacional. O Internacional é uma das maiores decepções de 2025, se não for a maior. Eu acho que Internacional e Fortaleza estão ali, junto com o Atlético Mineiro, uma parada dura. Quem está fazendo mais vergonha é Internacional, Fortaleza e Atlético Mineiro. Mais um pênalti ridículo. Em lugar nenhum se daria aquele pênalti, mas o juiz deu por pressão, porque estava na cara do Internacional. Porque não foi pênalti. Não foi pênalti. Mas o juiz deu, e aí saiu, deu pênalti, bateu o pênalti, empatou o jogo. E aí o Corinthians, na minha opinião, foi prejudicado sim. Mas o gol do Internacional que foi anulado. O cara estava na frente do goleiro. Ele estava impedido e estava na frente do goleiro. Então, empate 1-1, normal, empate 1-1. Mas o Corinthians foi prejudicado. Tivemos Santos 1, Grêmio 1. O Grêmio vive o melhor momento, mas jogando na Vila ali, jogando em casa, o placar de 1-1 não seria um placar anormal. Então, um placar dentro de uma normalidade. Botafogo 2, Bahia 1. Botafogo foi melhor, mereceu vencer, mas o que mais importante aconteceu nesse Botafogo 2 e Bahia 1 foi o jogador do Bahia ter sido expulso por simulação. Adorei isso. Ele tomou 2 cartões amarelos por simulação. Ele tem que ser multado pelo Bahia. Eu queria que mais árbitros fizessem isso. Porque o que jogador brasileiro faz de simulação é uma festa. O que faz de simulação é uma festa. No jogo Vitória e Ceará, o jogador Eric tomou um tronco. Ele botou a mão no rosto e ficou rolando. Nesse mesmo jogo, Vitória e Ceará, o jogador do Ceará, Pedro Henrique, tomou também um tranco, ficou rolando lá com a mão no pé, a jogada rolando, a bola passou por ele 2, 3 vezes, e ele sentado.
fazendo teatro. Quando saiu o escanteio, ele levantou e saiu correndo para a área. E o Ceará tomou o gol. Bem feito. Bem feito. Bem feito. Então, Botafogo 2, Bahia 1, placar justo. Né? Vitória 1, Ceará 0, que eu falei aqui das cenas, né, que aconteceram. Tem um vídeo aqui no canal eu falando sobre o jogo. Foi um jogo equilibrado, o Ceará atacou mais, tentou propor mais, porque o Vitória fez um gol ali nos 20 minutos do primeiro tempo, depois recuou. Então o Ceará ficou mais que a bola, mas o Ceará não teve a competência de pelo menos empatar. E o Vitória conseguiu segurar. Então você não pode falar, apesar do Ceará estar no meio da tabela e o Vitória mais embaixo, não dá para falar que foi um placar anormal, era anormal esse resultado. Então o resultado de 1-0 do Vitória, na minha opinião, é normal. Fortaleza 0, São Paulo 2. Um resultado horroroso para o Fortaleza. Né? O Fortaleza, olha, eu falei, para o esporte, nem milagre resolve. Fortaleza, um milagrezinho ainda ajuda. Ajuda. Mas o Fortaleza tem que ajudar o Santo, né? Porque senão fica difícil. Senão fica difícil. Jogou contra o São Paulo com um jogador a menos desde os 20 minutos do primeiro tempo. Ou seja, o Fortaleza estava com 11, o São Paulo com 10, maior parte do jogo. E o Fortaleza não conseguiu fazer um gol. Pior, ainda tomou um gol. Perdeu de 2-0. Diante do que aconteceu no jogo, o placar foi justo. Diante do que aconteceu no jogo, o placar foi justo. E terminando a rodada, como eu falei, Flamengo 0, Cruzeiro 0. Cruzeiro teve um jogador expulso no final do segundo tempo, mais ou menos aos 35 minutos. O Flamengo teve ali acho que uns 10 minutos ali com um jogador a mais. O jogo não foi bom, tá? Primeiro tempo muito amarrado, com pouca chance. Quem criou a melhor chance foi o Cruzeiro. O Jardim sabe amarrar o jogo do Flamengo. E o Flamengo não vem fazendo boas partidas, essa é a grande da verdade, mas o Jardim consegue amarrar ali o jogo do Felipe Luiz. No segundo tempo, o jogo foi mais aberto, foi mais animado. O Cruzeiro criou oportunidades, o Rossi fez boas intervenções, o Cássio trabalhou muito mais do que o Rossi. Se tinha alguém no segundo tempo que poderia sair ali e fazer um gol, poderia ser o Flamengo. Mas também foi bem parelho. O Flamengo ficou utilizando muito bola na área. Em determinado momento do jogo ficou jogando bola na área e não tinha ninguém na área. E aí, quando coloca alguém na área, o Felipe Luiz tira os dois meios de criação, tirou o Carrascal e o Rascaeta ao mesmo tempo. Para mim, o Felipe Luiz errou. Errou. Até porque o Carrascal estava bem. O Carrascal estava bem, estava indo para cima, criando, não estava cansado. Aí ele bota o Luiz Araújo, bota o Pedro, para ter o Pedro e o Bruno Henrique na área. E aí quase não joga pelo lado esquerdo, fica todas as jogadas pelo lado direito para cruzar na área. Porra, poderia ter um meio de criação para uma tabela, uma falta, um negócio. Então eu acho que nas últimas substituições o Felipe Luiz errou. E aí terminou 0-0. 0-0 bom para quem? Nenhum dos dois. 0-0 ruim para os dois. Quem se deu bem com esse 0-0 do Flamengo Cruzeiro foi o Palmeiras. Palmeiras passa o Cruzeiro, fica a 3 pontos do Flamengo. 3 pontos? Não, fica a 4 pontos do Flamengo, se eu não estiver enganado. Fica a 4 pontos do Flamengo. Só que o Flamengo tem um jogo a menos que a rodada. E o Palmeiras 2. O Flamengo ganhando esse jogo atrasado vai a 58. O Palmeiras ganhando os dois jogos atrasados também chega a 58. Só que o Palmeiras vai ficar com 18 vitórias e o Flamengo com 17. Ou seja, o Palmeiras tomaria a liderança. Então, esse empate de 0-0 foi ótimo. Foi ótimo para o Palmeiras. Para o Cruzeiro ficou muito ruim, porque ele pode ficar a 7 pontos de Flamengo e Palmeiras. Então foi ruim. Aí vai ter que ficar contando com derrotas de Flamengo e Palmeiras. Então a situação em relação a título para o Cruzeiro com esse empate não ficou muito bom. Não ficou muito bom. Porque ele não vai ter que torcer só para o Flamengo perder ponto, que é o líder hoje. Ele vai ter que torcer para o Palmeiras também, que o Palmeiras passou o Cruzeiro. Ou seja, os dois times que estão na frente do Cruzeiro têm jogos a menos. Então, essa margem pode aumentar. Então, o resultado foi ruim para o Cruzeiro. Foi ruim para o Cruzeiro. Então, cara, a gente pegando aqui
O destaque da rodada aqui em relação a resultados, cara, em relação a resultados, deixa eu ver se teve algum resultado aqui surpreendente. Não, não teve nenhum resultado surpreendente aqui não, cara. Não teve nenhuma surpresa, surpresa. Surpresa não. Decepção. É, decepção para mim. O Atlético Mineiro empatar com o Juventude em casa, decepção, na minha opinião. O Fluminense tem empatado com o Sport, mas eu acho que o Atlético Mineiro tem empatado com o Juventude. É decepcionante, jogando em casa. Fortaleza ter perdido em casa para o São Paulo na atual circunstância, eu não sei se é decepção. Sinceramente, eu não sei se é decepção. Para mim, a decepção é o empate do Atlético Mineiro em casa com o Juventude. E aí a gente vai para a classificação. Bom, ao término dessa rodada, o Flamengo é o primeiro colocado com 55 pontos em 25 jogos, tem um jogo a menos. O Palmeiras assumiu a segunda colocação. Por isso que eu falei que o resultado foi ruim para o Cruzeiro. Que ele perde a segunda colocação. E agora o Cruzeiro está atrás de Flamengo e Palmeiras com 26 jogos. O Palmeiras tem 24, o Flamengo tem 25. Ou seja, os dois, o Flamengo pode chegar a 58 e o Palmeiras também a 58 pontos. Ou seja, os dois ficarem a 7 pontos do Cruzeiro. Bom, dependendo de quando isso aconteça, se acontecer, o Cruzeiro vai dar adeus à competição. Porque o Cruzeiro não tem só que pensar, o Flamengo é líder, se o Flamengo perder duas, eu ganhar duas, eu encosto no Flamengo, eu passo o Flamengo. Não, ele tem que torcer para o Palmeiras também. Ele tem que torcer para o Palmeiras também. Mas tem um confronto Flamengo e Palmeiras para coisa e tal. Sim, mas o Cruzeiro não depende só dele. O Cruzeiro não depende só dele para ser campeão. Na verdade, só quem depende para ser campeão é o Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. Até porque eles ainda vão se enfrentar. Então, o Flamengo é o primeiro colocado com 55 pontos, o Palmeiras é o segundo com 52, o Cruzeiro é o terceiro com 51, o quarto é o Botafogo com 43. O Botafogo entrou aí no G4, mas não briga pelo título. Tem 26 jogos também. E aí o Flamengo pode ir a 58 e vai abrir 15. Porra, faltando aí, estamos na 26ª rodada, faltam 12, 11 rodadas, não esquece. A briga é Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro mesmo. Na quinta colocação, o Mirassol com 43. Na sexta, o Bahia com 40. Então, o G6, nesse momento, é Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo, Mirassol e Bahia. Na sétima colocação, você tem o São Paulo com 38. Na oitava colocação, o Fluminense com 35. Na nona colocação, o Bragantino com 33. Na décima, o Grêmio com 33. Décimo primeiro, o Ceará com 31. Décimo segundo, o Vasco com 30. Décimo terceiro, o Corinthians com 30. Décimo quarto, Atlético Mineiro com 29. Décimo quinto, Internacional com 29. Décimo sexto, Santos com 28. E na zona de rebaixamento, o Vitória na 17ª colocação com 25, o 18º é o Juventude com 23, 19º é o Fortaleza com 21 e o 20º é o Sport com 15. Triste porque na zona de rebaixamento, 2 nordestinos. Na verdade, 3 nordestinos na zona de rebaixamento. Tem 5, tem 3, 5 jogando a Série A e 3 na zona de rebaixamento. Brigando pelo título, como eu falei, por enquanto, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Brigando por Libertadores, além desses 3, que são os 3 primeiros, Botafogo, Mirassol, Bahia, São Paulo e Fluminense, brigando por G6. Se virar G8, não. Se virar G8, aí entra Bragantino, Grêmio, tá? E brigando contra o rebaixamento, na minha opinião, do Vasco da Gama para baixo. Vasco? Não, do Ceará para baixo. Para mim, do Ceará para baixo, briga contra o rebaixamento. Então, Ceará, Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro, Internacional, Santos, Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport brigam contra o rebaixamento. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.